É isso, temos leis. E aí até já te emendo outra pergunta. Alguma decisão equivocada na sua análise, na condução toda de ontem? A gente, claro que está acompanhando as reclamações, é ilegal isso, é ilegal aquilo. O que o senhor achou? Foi tudo correto? Era isso mesmo que tinha que ser feito? O local da prisão do Bolsonaro está correto? Dos militares está correto? A decretação ontem está correta? Ou tem algo equivocado na sua análise? Olha, nós passamos a uma nova etapa. Então, vamos fechar as portas e as janelas do que ficou no processo chamado processo de conhecimentos. Vamos começar com o processo de execução das penas e, atenção, dos efeitos da condenação. A pena foi 27 anos e 3 meses para o Bolsonaro, mas como para o Bolsonaro, como também para os outros, o Código Penal diz dos efeitos da condenação. Então, quais os outros efeitos que a gente tem que enxergar e que a decisão do Supremo mencionou? Ou seja, inelegibilidade, a perda das patentes. E aí eu paro, porque existem outros, mas perda de patentes, para chamar a atenção de que o Superior Tribunal Militar está numa sinuca de bico e vai ter que pisar em ovos. Por quê, Fabiola? Veja a pergunta primeira que você fez. O Supremo entendeu, e muito bem, em razão de uma montanha de provas, em processo regular, com ampla defesa, entendeu o que o Supremo? Que houve golpe de Estado e que houve violação à Constituição por meio de um atentado violento ao Estado de Direito. Veja a importância disso. Como alguém que fez tudo isso, participou do crime, foi autor do crime ou coautor do crime, não pode ser, de repente não é considerado indigno, sendo que os militares juram a Constituição, o cumprimento da Constituição. Então, vejam, não dá para o Superior Tribunal Militar entender que essas condutas não foram indignas. Daí, eles estão evidentemente espremidos. Não vão poder sair daí porque estamos falando de um superior e que tem uma decisão de um Supremo que está acima. Exatamente sobre isso. Então, o que a gente pode destacar é que nos efeitos dessa condenação, o Supremo apreciou o que? Crimes. O Superior Tribunal Militar vai examinar o que? Regra de disciplina, regra administrativa, mas não tem como sair. Essa perda de patente terá que ocorrer, senão vai dar uma confusão muito grande, ou seja, o Supremo entendendo na violação da Constituição, em delitos violentíssimos contra o Estado e contra a Constituição, e o Tribunal Militar não pode fazer corporativismo. Isso é muito importante a gente discutir. Josias, queria também a sua análise sobre esse aspecto dos militares. Devem perder ou não deve? Né? Eu queria até abrir a coluna da Carla Araújo, colunista aqui do UOL, também ela é a chefe da sucursal de Brasília. E ela diz aqui, ó, generais estão presos em celas espartanas, Exército não vai divulgar as imagens. Diferente da Polícia Federal, o Exército avisa que não vai divulgar as imagens das salas adaptadas para as celas que agora abrigam os generais 4 estrelas, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto, que foram condenados e iniciaram o cumprimento de suas penas. A sala adaptada na Superintendência da PF, na qual o ex-presidente está preso, foi divulgada com o intuito de desmantelar qualquer narrativa bolsonarista de que pudesse existir uma violação dos direitos de Bolsonaro. Então, eles mostram lá a sala do Bolsonaro, tem uma televisão, tem ar-condicionado, uma sala da Polícia Federal muito bem equipada.
equipada ali para recebê-lo. No caso do Exército, a avaliação é que não existe a necessidade de reforçar que os generais presos serão bem tratados dentro das instituições militares. Né? E aí não vão divulgar. A prisão dos generais foi tema de uma conversa entre o ministro da Defesa, José Múcio, o comandante do Exército, general Tomás Paiva, e o ministro Alexandre de Moraes. E eles não vão divulgar. Deveria divulgar, Josias? Deveria, transparência absoluta, como fez bem a Polícia Federal, né? É muito curioso o que está acontecendo agora, Fabiola, porque todos esses condenados do núcleo principal do complô do golpe, eles passaram o tempo todo esgrimindo a tese segundo a qual deveriam ser julgados pela primeira instância, não pelo Supremo Tribunal Federal, porque eram brasileiros convencionais, não tinham mais cargos que justificassem a observação do foro por prerrogativa de função. Portanto, sem cargos, deveriam ser julgados na planície do judiciário e não no topo do judiciário, no topo do Supremo. Agora, todos eles se dizem detentores de regalias que não justificam o encarceramento em presídios convencionais. Então, está todo mundo desfrutando das suas prisões em salas de Estado-Maior, o Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal, os oficiais das Forças Armadas nos quartéis, em quartos bem preparados, reformados, recém-reformados, tanto na Polícia Federal quanto no comando comando militar aqui do Planalto. As acomodações foram reformadas para recepcionar esses presos que agora se consideram especiais. Ninguém quer ir para a cadeia convencional. O ministro da Defesa, o José Múcio, ele vinha repetindo desde o início do governo Lula que não houve envolvimento das Forças Armadas como instituição numa tentativa de golpe no Brasil. O que houve foi o envolvimento de CPFs militares individualmente se acompliciaram com o Bolsonaro, mas as Forças Armadas não. Agora, para que esse discurso tenha consequência e seja reconhecido como algo efetivo, é preciso que as Forças Armadas expurguem essas pessoas que tentaram, que praticaram crimes contra a democracia dos seus quadros. Então, o Exército e a Marinha estão devendo ao país informações sobre o processo de expurgo de pelo menos 5 membros desse Estado-Maior do golpe. O Bolsonaro, que é um capitão reformado, há 3 generais nesse meio, o Braga Neto, o Paulo Sérgio Nogueira e o Augusto Heleno, e há um almirante, o Almir Garnier. Né? E o que se depreende agora, Fabiola, pelo zum, zum, zum que se ouve nos subúrbios das Forças Armadas, é que esse processo vai ser empurrado com a barriga. É muito difícil o Superior Tribunal Militar não reconhecer o crime cometido por esses personagens. Há um julgamento com fartura de provas do Supremo Tribunal Federal, que, como disse, está no topo do sistema judicial no país. O Tribunal Militar é superior, mas não é supremo. Está abaixo do Supremo Tribunal Federal. Portanto, é preciso reconhecer o que foi atestado como veraz, provas admitidas como válidas no julgamento do Supremo. Então, vai ter que purgar, tem que passar por um ritual da desonra, tem que perder, esses militares têm que perder as suas patentes. Se eles perdem a patente, eles perdem também o direito a esse cárcere privilegiado, no conforto dos quartéis. Então, o que se ouve, como disse, nos subúrbios ali das Forças Armadas, é que esse processo vai ser empurrado com a barriga para que os militares sejam detidos ou permaneçam detidos nos quartéis, até que sejam beneficiados pela progressão de regime que lhes conceda o regime aberto, que lhes permita cumprir o resto da pena em liberdade. Se isso acontecer, aí vai ficar difícil sustentar essa tese de que envolveram-se no crime apenas os CPFs, que o Exército, a Marinha não estão protegendo corporativamente esses oficiais. Então é preciso apressar, sem prejuízo do devido processo legal também na Justiça Militar, mas o Ministério Público Militar precisa se apressar e o Superior Tribunal Militar
precisa também providenciar a resposta, Fabíola. Vamos ter um defeito. O defeito, a resposta, por melhor que seja, não vai expurgar esses militares que desonraram as Forças Armadas brasileiras da folha salarial. Eles vão continuar lá, recebendo os vencimentos, agora por meio de familiares, porque serão considerados mortos fictos, serão mortos vivos, zumbis ainda, importunando o Tesouro Nacional. Mas assim é a lei. Enquanto o Congresso Nacional não reformar essa lei, essa excrescência que faz com que militares expulsos, até por homicídio, agora por tentativa de golpe, permaneçam na folha recebendo os vencimentos, enquanto não mudar essa lei, esse escárnio permanecerá. Mas o expurgo, a perda das patentes, isso não pode se alongar por muito tempo, não, Fabíola. São duas coisas, é importante explicar isso, né, Josias? Porque tem que ter uma reforma para que, por exemplo, eles não recebam mais salários, mas se eles eles podem perder as patentes, sim, isso vai ser julgado, né, pelo Tribunal Militar. E isso é importante deixar claro. Tem tempo para isso, Mairovich? Agora, do caso saindo do Supremo, isso já começou lá no Superior Tribunal Militar. Tem prazo para isso ou não? Como é que vai rolar? Olha, tem o devido processo, porque como eu disse antes, veja bem, uma coisa é o crime, é a atuação criminal. Isso o Supremo decidiu que houve crime, então não há como se afastar disso. Como consequência, a perda da patente. Agora, a quem compete verificar essa perda de patente? Administrativamente, ao tribunal, ao Superior Tribunal Militar, para ver se há um enquadramento na disciplina. E aí estamos no campo do mais grave. Então é evidente que se o Superior Tribunal Militar entender que não é caso de perda de patente, está cassando a decisão do Supremo. E caçando a consequência, quer dizer, está inventando, está criando o quê? Uma saída corporativa. Então, por isso que eu disse que eles estão numa sinuca de bico e tem que pisar em ovos. Por quê? Porque se eles decidirem assim, qualquer do povo, e o Ministério Público, que tem o poder-dever, vai apresentar uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, dizendo que, olha, administrativamente, disciplinarmente, eles decidiram de maneira contrária ao Supremo aos efeitos da condenação. Então, daria uma confusão danada, e eles não vão, evidentemente, colocar um superior tribunal militar, que é o primeiro tribunal. Atenção, o Brasil criou um primeiro tribunal, que é esse aí, antes de Supremo, antes de qualquer coisa. É esse tribunal castrense. Então, acredito que não vai haver nenhuma confusão. Voltando ao tempo, evidentemente que cada processo tem uma dificuldade que o empurra, o alonga no tempo. Por quê? Porque precisa de reflexões, de análise, mas isso aí dá até julgamento antecipado se aplicar o Código de Processo Civil. Estou citando um exemplo. Por quê? Porque a questão é muito simples, muito simples. É uma coisa banal. Já está decidido no Supremo. Já está o crime mais grave da República, está lá. Então, e do outro lado tem o julgamento militar, o primeiro julgamento deles, no sentido de que defesa da Constituição. Então, esse processo tem tudo para ser rápido, e eu acrescentaria muito rápido, sem ficar encebando, sem ficar criando o quê? Criando benefícios para quem não merece. Basta ver a Constituição, a decisão do Supremo e o que estabelece a nossa Constituição, que é republicana. Então, quanto mais alongar, mais vai manchar, mais vai manchar a fama desse tribunal. Então vai se voltar a questionar por que nós temos um tribunal militar? Há necessidade? Parece que é um tribunal, e assim eu penso, atenção, assim eu penso, que tem um passado, mas não terá nenhum futuro.
Ó, eu tô adorando os Agora, comentários. se me permite, Deixa, Lula, eu vou te permitir, por eu te favor, permito de tudo por aqui, só favor. que ele está esperando há tanto Vai lá, tempo, vai lá. ele é o nosso colunista de quarta-feira, é o Ronilson, vamos chamar ele, vai, Ronilson Pacheco conosco. Olha ele lá, cadê o sorrisão para nossa plateia? Bom dia, Ronilson, seja bem-vindo. Bom dia, Josias, professor. Muito bom dia. Mãe. Ó, o Josias pediu a Bom dia, palavra, se me Ronilson. permite, deixa eu permitir o Josias, aí já te coloco nessa história também, Ronilson. Vai lá, Josias. É só uma dúvida que tenho para perguntar para o professor Walter. O Supremo Tribunal Federal, quando decidiu, tampou, fechou a caixa desse julgamento do primeiro núcleo aí do complô do golpe, determinou à Polícia Federal que expurgasse dos seus quadros os delegados Alexandre Ramagem, Anderson Torres. O tribunal determinou, mandou à Polícia Federal providenciar a perda, são 2 delegados de carreira, né? E a polícia terá que demiti-los, né? No caso do Ramagem, que é também deputado federal, o Supremo oficiou a Câmara para providenciar a cassação. Disse, olha, é parte da sentença a perda do mandato de deputado. E, em relação aos militares, como nós temos uma legislação própria, uma justiça própria, e a lei diz que militar condenado a mais de 2 anos deve passar por esse ritual, essa análise sobre a conveniência de cassar ou não as patentes, então, os militares ficam condicionados à decisão da Justiça Militar. Isso é uma excrescência brasileira ou existe em algum outro lugar? Justiça militar existe em outros países ou só no Brasil? Existe como uma, vamos chamar assim, como a mesma coisa se a gente falar em justiça desportiva. Então, justiça, entre aspas, militar em outros países, atuam dentro da própria instituição com recurso à justiça administrativa. Nós não temos aqui no Brasil justiça administrativa. Tem em toda a Europa uma justiça administrativa. Tem a criminal, a civil, mas tem a administrativa. Quando tem justiça administrativa, o que acontece, por exemplo, a nível militar? Se decide aqui, vai para a justiça administrativa. Aqui nós estamos vendo o contrário, tá? Então, o Supremo decide, está no Código Penal, está escrito com todas as letras, o quê? Perda da função pública. Perda da função pública. Daí o Supremo ter oficiado com relação ao delegado e com relação ao deputado e oficiado à Polícia Federal com relação ao delegado, o quê? Que ele declarou a condenação e os efeitos da condenação. Então, isso é simultâneo? Sim, é simultâneo. Mas quem é que aperta o botão? Quem é que aperta o botão é o presidente da Câmara, e está demorando para ele apertar esse botão e ele vai poder encebar, como ele já está fazendo com relação ao filho do Bolsonaro, com relação ao Ramagem, já está encebando com outras coisas. Então, isso é simultâneo, tá? Perda de função pública. Agora, com o que acontece no Tribunal Militar? Tem a perda de função pública? Tem, mas tem uma outra lei que estabelece aí o quê? Um enquadramento, se isso aí disciplinarmente é indignidade, não é, porque tem os ritos de expulsão. Então, tem esse plus na nossa legislação, que evidentemente, como você bem coloca, Josias, e fica claro na sua pergunta, isso quebra o princípio republicano da igualdade. Então, além da perda da função que o Supremo determina, ainda tem um extra lá que pode criar uma confusão danada. Imagine se eles entenderem que isso não quebra, que isso não foi indigno. É o absurdo do absurdo. Mas nós precisamos nos acertar com relação a isso. Mas existe sempre, pelo nosso passado, pela nossa história, a gente vê isso já no tenentismo, a gente sempre vê essa reação militar, mas sempre vê um tratamento diferente, diferenciado aos militares. Isso tem que acabar, e o Supremo deu um passo importante com essa condenação que aconteceu.